Muito boa noite, amigos, amigas, irmãos espíritas, tudo bem? Como estamos? Eu sou Miguel Brambila e estamos juntos, eu e o Divaldo Silveira, que já está na tela conosco, iniciando nesta noite de domingo, dia 11 de abril de 2021, 20 horas e 37 minutos, mais uma edição do nosso Diálogo Espírita, aqui pela página Sendo Espírita. Essa página, que é uma página de espiritismo, e depois nós compartilhamos isso também em outras redes sociais, para que outras páginas irmãs, como do Centro Espírita Harmonia e Luz, por exemplo, para que nós trabalhemos aí o estudo, a reflexão. Momento que também é aberto, se alguém quiser fazer as suas perguntas. Está conosco aí o Divaldo Silveira, que, primeiramente, né, antes de falarmos do nosso tema, que é perdoai para que Deus vos perdoe, Divaldo, quero te dar uma boa noite, carinhoso e amigo. Como é que está em Pato Branco, no Paraná, tchê? Boa noite aos nossos ouvintes. Mais uma vez, com grande alegria, estamos aqui participando desta atividade. Graças a Deus, estamos bem tranquilos e ainda mais felizes agora participando novamente com o nosso irmão Miguel Brambila dessa conversa fraterna, onde hoje pedi a liberdade a ele que é o coordenador do programa, para escolhermos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, este que, segundo muitos dizem, deveria ser nosso manual de conduta. É verdade, né? E eu quero dizer que aqui nós estamos juntos, eu agradeço a tua presença sempre, porque, na verdade, um ajuda o outro, né? Sem um e sem outro, um dá a mão para o outro, uma mão lava a outra, um amigo se ajuda. Eu vou fazer uma pequena oração e aí eu vou passar a palavra para ti fazer a leitura do texto selecionado e uma breve análise, para que depois nós entremos no diálogo e deixemos aí a conversa fluir, tá legal? Então eu vou solicitar que fechemos os nossos olhos, em casa, neste momento, não importa se você está ao vivo ou se você está revendo esta live, o auxílio que você receberá, ele é presencial, é em tempo real, porque ela ficará reverberando, ecoando. Então você vai ativar o seu pensamento, os seus sentimentos, o anjo da guarda da sua casa, o seu, da sua família, estarão presentes com você, fluidificando a sua água, trazendo para você esperanças, né, que é o que nós precisamos neste momento. Então, Senhor Jesus, querido amigo, somos infantis, pequenos, sabemos. Somos falhos, mas perfectíveis. Não queremos aqui apresentar nenhum tipo de falsa modéstia e também nenhum tipo de humilhação hipócrita. Mas te pedimos humildemente, de coração aberto, que nos auxilie a superarmos as nossas fraquezas. Uma delas, o orgulho. Dificuldade de termos empatia, de entendermos a ofensa alheia, e quando ofendemos, sempre achamos que somos os senhores da razão. Então abençoe o nosso irmão Divaldo, a nós, nos temas de hoje, que possamos, Pai, colaborar para este movimento espírita que é tão maravilhoso e que nosso caminho seja na direção da luz. Contamos com a tua presença, Senhor Jesus, e amigos espíritas, e que assim seja. Tá contigo, irmão? Então, como já havíamos adiantado na conversa, no diálogo inicial com nosso irmão Miguel Brambila, hoje traremos então um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que nos fala assim. O capítulo 10 é um capítulo muito interessante, Miguel, porque segundo dialogando em breves minutos com a irmã hoje, também estudiosa da doutrina espírita, ele resume uma parte muito importante dos ensinamentos de Jesus, e segundo ela me expôs, que se nós fizéssemos o que está nesse capítulo 10, com certeza nós não estaríamos passando por tantas dificuldades, principalmente essa que nós enfrentamos na atual situação que a humanidade vivencia, né? Então, eu peço licença
para nós ler aqui. Capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, é o primeiro texto desse capítulo. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta, em particular, a sós com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproxime-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes. Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não, vos digo que perdoareis ante 7 vezes, mais 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. A misericórdia é o comprimento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá lembrar brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento, no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam deferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa a dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre e verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, uma vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessa circunstância é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Se não há a generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade verdadeira, grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia de pessoas imparciais. Então, veja bem, meu irmão, meu amigo Miguel Brambila, por que eu escolhi esse tema desta noite? Porque é uma coisa assim que, com certeza, devido às últimas obras que li, a mágoa, o ressentimento, o rancor está como a principal fator da maioria dos dramas espirituais que envolvem os personagens das diversas histórias, dos diversos dramas que se apresentam na literatura espírita. Muita gente fala, mas o romance é para iniciantes, romance tem que filtrar. Mas se a gente pegar a coleção de André Luiz, se a gente pegar a coleção de Filomeno de Miranda,
psicografada, a primeira coleção por Chico Xavier e a segunda por Divaldo Pereira Franco, teremos um complemento excelente aos ensinamentos do Pentateuco, porque no Pentateuco está as diretrizes sobre os alicerces do Mestre Jesus. E nessas obras, que se dizem então complementares, está a vivência dos verdadeiros dramas aflitivos de nossos irmãos relativo à nossa busca de todo ser humano pela sua modificação de comportamento moral. E incluímos aí a obsessão. Mas por que vamos falar em obsessão num dia que teria que se falar de perdão? Porque a obsessão muitas vezes decorre pela falta de perdão, seja por aquele espírito que desencarnou. Vamos colocar primeiramente a influência de um espírito desencarnado para um encarnado, que é aquela que as pessoas mais têm, vamos dizer, receio de passar. A maioria dessas situações ocorre porque durante uma existência anterior houve algo que alguém fez para prejudicar a outrem, e esse outro acabou desencarnando e levou consigo aquele sentimento de vingança, de amargura, de rancor. E por que ele levou isso? Porque ele não perdoou ainda. E também numa obra que é de Alberto Almeida, ele vem nos falar que é o caminho do perdão, o caminho do perdão, o perdão como caminho, ou algo parecido assim. Eu estava com o livro na mão agora, esqueci de pegar. Ele fala que perdoar, no sentido, vem do latim, quer dizer assim, aquele que consegue se doar mais, perdonare, né? Então, à medida que a gente vai conseguindo superar esses sentimentos negativos que a gente traz nos nossos corações, em consequência de algo que alguém fez para nós, a gente vai conseguindo se desvencilhar daqueles marasmos, daqueles sentimentos negativos. E agora há pouco, assistindo uma palestra do Raul Teixeira, bem antes dele sofrer o AVC, ele falou que muitas vezes o nosso magnetismo negativo, aquela energia negativa que a gente cria em relação a alguém ou alguma coisa, acaba nos atraindo para um conflito direto com essa pessoa. Porque aquele sentimento negativo que a gente alimenta em relação à criatura, porque pode ver, vamos dizer que você criou uma situação constrangedora para alguém, ou alguém para você. Você pode viajar lá para Londres. Olha, veja bem como eu estou num nível hoje muito superior. É Londres que eu escolhi. Mas você não esqueceu aquela mágoa que tu tem em relação àquela criatura. Você pode ir lá para Londres, estar lá na Torre Eiffel, vendo os pontos turísticos da cidade perdão, já a Torre Eiffel em Paris. Você pode estar vendo os pontos turísticos de Londres, mas você não consegue esquecer, porque você leva aquele pensamento negativo em relação àquela mágoa que você tem daquela pessoa junto. Então você vai estar lá olhando alguma coisa bela da cidade de Londres, mas você não consegue esquecer aquela pessoa. Aquela pessoa me disse tal coisa. E aí tu não consegue aproveitar a tua viagem. E isso automaticamente te sintoniza com a pessoa. E se a pessoa está invigilante, porque às vezes, vamos dizer assim, a pessoa nem sabe que tu está magoado com ela. Para ela passou, vamos dizer assim, sabe? E você continua alimentando aquela situação, né? Então, a questão do perdão é algo tão interessante que tem que partir realmente de algo sincero que tu traz no coração. Tanto que ali diz nesse texto, que é curto,
em relação a outros textos do Evangelho, mas de uma profundidade tão grande que nos convida à reflexão. Será que realmente o que nós dizemos que fizemos, que dizemos assim, eu te perdoo, realmente é perdão? Ou é algo revestido de interesses ainda extremamente primitivos? Verdade. Esse é o primeiro comentário do Divaldo. Eu vou fazer aqui algumas colocações que me surgiram diante dessa ideia, complementares, porque é um diálogo e jamais conflituantes, né? Porque, como Jesus disse, não é, Divaldo? Cada um é o seu próprio templo. A visão que se tem deste caminho, ela é bastante pessoal também. Nós temos visto aí essa discussão de abre os templos ou fecha os templos, não é? Sendo que a justiça dos homens vai sendo acionada de maneira a cada pensamento, mas é preciso lembrar que a determinação, tanto do nosso maior, né, decano, que é o Divaldo Franco, teu xará, aliás, que está com 94 anos, é de seguir os protocolos sanitários que recomendam, né, neste momento, a não aglomeração. Mas que Deus pode ser acessado através do teu coração, como dizia Jesus, está dentro de nós, e diz, né, porque as suas palavras não passaram, como ele mesmo disse, e, portanto, reflexões como estas, né, que nós estamos fazendo, são importantes não só para nós, mas nós precisamos lembrar aquele irmãozinho que está chegando, conhecendo o Espiritismo a partir deste momento, né, talvez num futuro que nós nem imaginemos, né, talvez daqui a anos, e aí teremos também tido, né, feliz semeadura. E quando você propõe o perdão, muitas coisas ocorrem ao sentimento de todos nós. E eu pensei nas questões dos porquês. A reencarnação, a justiça divina, né? O fato, e aí nós podemos entrar, de que o perdão é uma ciência psicológica, não é somente perdoar cegamente. O Espiritismo, sendo uma fé raciocinada, ele nos explica que não existem injustiçados, não é? Existem injustiças. Injustiças que precisam ser equilibradas pelo amor que cobra a multidão de pecados. Mas injustiçados não há. Porque quando acontece o fato de estarmos vitimados por algo ou alguma coisa, estamos justamente sendo testados nas expiações do orgulho. E aquela semeadura que fizemos em outra encarnação, se não encontramos a causa das nossas aflições neste presente da nossa encarnação, se explicam. E temos o biombo do esquecimento, através, né, de estarmos de volta num novo corpo físico. Então, se tivermos obscurecidos pelo orgulho, dificilmente conseguiremos arrancar do nosso coração a mágoa, como tu fala. A gente pode viajar, né, para o Big Ben em Londres, né, que é um bom ponto turístico, como tu citaste, a Torre Eiffel em Paris. Podemos viajar para outra galáxia. Pela ciência dos cosmos, né, universal, nós estaremos ligados, né? E Jesus também disse: o que ligarmos na terra, ligaremos no céu. Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. E Jesus disse, né, se tu tem algum problema, algum conflito, resolve com a pessoa, porque aí tu terás ganhado o teu irmão, porque o bom senso existe também no outro, que também tem o Cristo dentro dele e também é um filho de Deus. Mas é muito, vamos dizer assim, não vou dizer a palavra difícil, não, eu vou dizer que é muito diversa, diverso o leque de situações que nos obrigam ao perdão, né, Edivaldo? Porque em alguns momentos nós estamos numa postura social, intelectual e de idade, e o nosso algoz ou a nossa vítima está numa outra posição, acima ou abaixo. Então é por isso que é preciso lembrar que o amor cobre a multidão de pecados. Qual é o amor que nós estamos desenvolvendo? E aí é preciso estudar a justiça divina. Caso contrário, a pessoa vai se sentir prejudicada. Tudo bem, eu perdoo a pessoa que me roubou, a pessoa que matou, a pessoa que me traiu,
e a pessoa continua prosperando, continua aparentemente feliz, continua aparentemente impune dos seus atos. Nós vemos o caso, infelizmente, né, do irmão, porque os dois irmãos, né, nesse caso grave, o padrasto e a vítima, né, agora recentemente, o que ele fez, eu não vou citar o nome dele, né, mas o pessoal sabe porque está na mídia, o vereador do Rio de Janeiro, foi ligar para o governador e pedir, né, para virar a página, como se nada tivesse acontecido e seguir em frente. E aquele espírito da vítima no plano espiritual, desesperado, o que fará então? O pai, os irmãos, as pessoas que amam aquela criança. Onde está Deus, né, nessa questão? Então, tudo isso vai muito além. E é preciso, portanto, termos aí a fé raciocinada para entender essa questão, né, Edivaldo? Isso. Verdade, ocorre muitas coisas ultimamente na mídia, que a gente tem tido acesso, que nos faz refletir. Será que realmente essa melhora, que principalmente as pessoas que estudam o lado espiritual da humanidade vai ocorrer realmente? Porque se vê tantas barbaridades, tantos assassinatos, tantas coisas assim que faz a gente pensar assim, e principalmente aquelas criaturas que não têm um conhecimento espiritual, ou até mesmo nós, refletir que rumos a humanidade está tomando. E daí ficamos emitindo energias negativas em relação a essas criaturas que protagonizam essas cenas de barbáries. Então, esquecemos do maior ensinamento que Cristo nos deixou, que é o perdão, porque ele mesmo estando na cruz, crucificado por nós, eu digo por nós porque eu me acreditava estar lá, né? Vamos dizer assim, quem não duvida que eu estava lá gritando Barrabás no momento que naquela época, como vamos dizer assim, que o governador dizendo que queria ser misericordioso, queria dar um presente aos judeus, e estabeleceu que aquele dia ele libertaria alguém, e os presos daquele dia eram Jesus e Barrabás. E incentivados pelos sacerdotes, né, numa manobra cruel, o povo se viu incentivado a pedir a libertação de Barrabás, né? Então, Jesus Cristo disse assim na cruz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas será que nós temos essa moral de dizer para uma criatura como essa, que causou os hematomas lá, a situação que levou o desencarne de nosso irmãozinho Henry, Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz? Eu acho que nós temos naquele nível de mandar o cara, né? A gente ainda não aprendeu ainda. E tem uma questão importante nisso, Divaldo, que muita gente pensa que perdoar é eximir da responsabilidade de resgatar o erro. E não é. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é tu concordar. Eu estava nesse livro do Alberto Almeida. Perdoar não é tu, como você mesmo lembrou, não é concordar com o mal que o teu irmão fez. Perdoar é você lembrar o que ele fez, tu não é esquecer, mas tu lembrar e não alimentar mais sentimentos negativos em relação àquilo. É tu ter uma leitura diferente do panorama. Você vai lembrar, mas esse irmão, ele teve o ato de causar o desencarne de um outro irmão. Daí tu vai ficar estarrecido com a situação. Mas à medida que tu vai amadurecendo, tu vai continuar aquilo ali, tu vai ficar, vamos dizer, por um tempo, que é uma coisa que deu muita repercussão, mas tu já vai fazer uma leitura diferente. Em vez de tu sentir ódio, rancor
contra essa pessoa, tu vai fazer o que Jesus fez, tu vai ver nele uma criatura que ainda, infelizmente, tem sentimentos primitivos, como todos nós temos, em relação a determinadas coisas da vida devido à nossa inferioridade espiritual, mas com o tempo nós vamos aprendendo. Ele cometeu esse erro, mas quantos de nós não cometemos erros iguais ou piores em existências passadas, ou devido ainda a nossas estarmos ainda reencarnados neste plano, não estamos livres de fazer a igual maneira? Porque hoje nós se dizemos cristãos, seguidores do Cristo. Miguel, um fato, não sei se você sabe, e já que tu me dá liberdade, quem inventou a palavra cristão, ou a expressão cristão, foi Lucas, né? Então, Lucas é discípulo de Paulo, né? Então, o Paulo falava muito dos seguidores de Cristo, né? Então, até que Lucas resolveu batizar de cristãos para designar, porque não se sabia como se chamar ainda a nomenclatura. Então, Lucas resolveu, então, mas já você fala no Cristo, então vamos dar uma nomenclatura de cristãos, porque daí vocês vão ficar mais facilmente conhecidos. Vamos dizer, então, que Lucas, antes de muitas vezes, antes de inventar a palavra marketing, ele já era um profissional do marketing, né? Sim, não, é verdade, mas para nós não fugirmos um pouco da questão do perdão, Divaldo, né? Eu sei que tu fizesse um parêntese para que a gente contextualize isso dentro do princípio cristão. Nós precisamos entender, por exemplo, que há no Evangelho a questão do combate ao mal. É por isso que eu falei da justiça divina. A justiça divina deve inspirar a justiça dos homens. Seja qual for a necessidade de combater o mal, aqui, já neste plano, no caso que você citou, e outros tantos, né, crimes que acontecem, é preciso que se entenda. Existem diversos, infinitos tipos de sentimentos perdoáveis ou não, não é? Para muitos corações ainda imperfeitos como o nosso. Perdoáveis ou não, que eu digo, a gente não tem a grandeza para enxergar ali um irmão caído, um irmão, né, que pode ter cometido um erro que a gente cometa no futuro, como tu disseste, ou já tenhamos cometido em vidas passadas, a empatia solidária que se deve ter com os criminosos, né? A maioria das pessoas, e atualmente, se apega à pena de morte, né? Se possível, exterminaria, né, o corpo da criminalidade, mas o espírito continuaria criminoso no plano espiritual. É por isso que o espiritismo é claramente, né, contrário à pena de morte. Essa é uma questão espírita política também, porque envolve, assim como o aborto, a eutanásia, as questões do Estado, não é? Agora, dentro disso, no próprio Livro dos Espíritos e no Evangelho, o Kardec pergunta para os espíritos: tá, mas então quando eu devo combater o mal? Ora, quando ele ameaça a sociedade. Então, neste caso, que eu penso que deveria se fazer, que deve-se fazer o pensamento, né, ideal, utópico, mas de outros irmãos mais elevados, com este irmão que caiu, né, ambos, a vítima e o vilão, não é? Que caiu na psicopatia do crime, na vingança, no ódio, do mal. Ele está preso, né? Ele vai ter que responder por este crime. Ou seja, a caridade moral de uma sociedade evoluída é orar pelos caídos, né? Porque os sãos não precisam de médico, dizia Jesus. No mundo perfeito não precisa caridade, né? Você só faz caridade para quem é santo, o santo já tem a sua própria luz. Essa é uma questão que as pessoas ainda não enxergam no Espiritismo, e muitos são vingativos, acham que perdoar é ver o outro sofrer imediatamente, né? A própria mãe da criança que estava tirando selfies, né? Num mundo que cabe toda uma outra análise de superficialismo e tal, né? Realmente não sabem o que fazem, o compromisso que marcaram para si, às vezes para séculos, não é? Ainda mais no mundo de provas e expiações. Então eu vejo que o perdão exige a memória das coisas. Jesus dizia, né, que as cobras têm que ser tratadas como cobras. Amar o teu inimigo
significa que você mostrar a outra face não é você mostrar a outra face para continuar apanhando do inimigo, mas é mostrar a face do bem, que você não é igual, pagando na mesma moeda, Divaldo. Pois é, tem uma passagem do Evangelho que fala que Jesus disse que nós não deveremos resistir ao mal, mas não no sentido de nos deixar dominar pelo mal, mas no sentido de não combater o mal com o mal, né? Como se a pessoa te dá um soco, tu vai lá e dá uma paulada. Eu falei bem coisa de gaúcho mesmo agora aqui, né? Apesar de eu estar no Paraná. Então ele disse, não resistai ao mal, mas também ele nos disse que é para nós pagar o mal, não pagar o mal com o mal, mas com o bem. E como é que nós vamos conseguir atender esses dois convites para não resistirmos ao mal e não pagar o mal com o mal? É através de mostrar que realmente nós conseguimos sermos diferentes. Porque nesses últimos tempos, o que tem se visto nas redes sociais, que agora predominam ainda mais com essa pandemia, é um ódio tão grande entre as pessoas, as criaturas, porque uns defendem um ponto de vista, outros outro, seja de qualquer que seja o assunto, que a gente fica pensando a que ponto essas criaturas, nossos irmãos, qual é o nível espiritual que realmente está predominando na Terra. Os espíritos benfeitores nos esclarecem nas obras a dificuldade que eles têm de se aproximar do nosso planetinha para nos auxiliar, porque nós não damos chance para eles. O nosso pensamento é tão carregado de negatividade, de ódio, de mágoa, de ressentimento contra nossos irmãos, que como se a gente criasse um campo magnético em volta de nós, mas não de caridade, de benevolência, mas sim de tristeza, sabe? E por isso, Divaldo, nós temos que ir no centro da questão, que é o que Jesus disse, precisa ser repetido à exaustão. Nós aqui estamos como os trabalhadores da última hora, como Pôncio Pilatos, que se omitiu de decidir entre Jesus e Barrabás e jogou para o povo, né, achando que aquilo livraria, né, de perder o seu cargo de governador da Judéia, que já estava meio capenga, né, junto ao imperador, justamente porque ele não conseguia resolver aquela questão de conflitos lá. Havia muito interesse financeiro de Roma e muitos, né, sacerdotes corruptos que queriam o poder religioso e não entravam num acordo sobre o domínio de Roma. Então, Jesus, sabendo que havia hipocrisia, disse, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E disse ele, né, também para Pilatos que se quisesse, né, uma legião de anjos o salvaria. Mas ele disse que veio para cumprir a lei, né? Cumprir a lei de Moisés e cumprir a lei que estava estabelecida num plano estabelecido maior, que é coordenado por Jesus e que os espíritas precisam observar, porque falta de um estudo mais profundo, eu lamento dizer, quando vemos espíritas se lamentando do desgoverno mundial e temendo uma bancarrota, uma guerra nos céus e a derrota do bem para o mal. Porque isso não existe. Jesus está no comando do planeta. E isso que está acontecendo na Terra, hoje, no mundo de provas e expiações, acontece cotidianamente no universo há milhares de anos, neste universo, que é uma respiração de Deus, que tem milhares de anos, e outros que já se desintegraram, como o mundo que Jesus foi criado, e que hoje, né, ele é um Cristo, quando veio à Terra, já com 4 bilhões de anos, né, à nossa frente em termos de evolução, com uma comparação pífia, né? Então, o espírita tem que saber, e o que ele precisa fazer neste momento não é mostrar a sua sabedoria, mas mostrar o seu amor.
falando com humildade. Não é mostrar que ele é um gênio do conhecimento espírita, porque isso os doutores da lei faziam, né? E fizeram 2000 anos os religiosos e a humanidade continua como está. Então, o que Jesus disse, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e o resto vos será dado por acréscimo. Porque tudo que nós estamos falando de justiça de Deus, se você não tem uma compreensão de Deus dentro de si e não entende os desígnios de Deus na oração do Pai Nosso, e tudo que acontece você reclama, tudo que acontece, né, você acha que você é vítima de algum esquecimento de Deus ou de algum erro na administração do universo, o teu anjo da guarda não está fazendo o lobby correto lá no Pai, lá não está te representando direito, e que você está sendo prejudicado, né, na fila, né? E aí você ainda é um rebelde. Você ainda tem, né, que passar, nós todos, né, falo por mim também, passar, porque nosso comportamento é variável, a balança da porta estreita, que é você se colocar. Eu li agora no Evangelho no Lar aqui em casa um trecho justamente que é persistir até o final. Então, nesse momento, em meio à pandemia, em meio à turbulência da transição planetária, que nós temos que mostrar a nossa fé, né? Infelizmente, nós temos, e não é um julgamento, irmãozinhos que caem nessa batalha, né? Que abandonam o seu trabalho, como nós temos dito, né? Você não aboliu os seus problemas, eu não aboli os meus problemas e não me tornei perfeito de 2020 para cá, desde que começou a pandemia. Muito pelo contrário, algumas questões até pioraram nos termos de administração econômica, dificuldades de mercado, né, que você precisa resolver com imperfeições. Mas não é culpa de Deus. E nós não podemos abandonar o trabalho nessa hora. Por isso é importante, Divaldo, eu sei que eu me estendo, mas você pode me interromper, para né, ter essa visão de que nós temos que trabalhar o perdão consciente. Caso contrário, será, como tu disseste, né, um perdão ilusório. E logo ali na frente, né, na primeira chance de vingança, você já coloca a pessoa no bem feito, como se diz, né, quando você vê ele cair. Aí você não perdeu, né? Pois é, quando tu falou que pode existir injustiças, mas não injustiçados, Haroldo Dutra fala muito sobre isso. Certa vez um palestrante, que eu não me recordo o nome agora, ele falou: mas nós estamos aqui por engano, nossas fichas lá, o responsável por carregar as fichas de quem ia vir para cá, e ele estava com 2 caixinhas, uma dos que iam para um plano melhor e outro para um plano inferior, e ele se distraiu, trupicou e misturou as fichas. Então, nós estamos aqui por engano, nós não deveríamos estar aqui porque erraram o nosso endereço, nós é que deveríamos estar num plano melhor porque nós, né? Mas isso é apenas para quebrar um pouco o gelo, porque a gente começa a falar, e daqui a pouco parece que nós temos tudo condenado ao fogo eterno, como segundo alguns irmãos. Mas outro ponto muito interessante, até agora a gente só falou em nós perdoar. E quando a gente comete o erro, que a gente magoa, ofende as criaturas, e principalmente a gente chega à arrogância de se colocar superiores aos outros, porque a gente tem um pouquinho mais de conhecimento. Daí a gente pega irmãos de outros segmentos, porque tu ser elevado espiritualmente não precisa tu pertencer a uma religião. Existem espíritos elevados, criaturas com grande envergadura espiritual e reencarnados na Terra e em diversas religiões. Não somos nós os espíritas, o povo, os novos judeus, que se acreditam os privilegiados. Então, a gente muitas vezes, naquele fanatismo da doutrina espírita, a gente pega o evangelho, tá aqui, ó, contesta o que tá aqui. E daí a gente oprime nossos irmãos. E às vezes dentro da sociedade espírita mesmo, a gente pega aquela criatura que não tem muito conhecimento da letra, mas espiritualmente ele faz muito mais que nós, e a gente
humilha, a gente oprime, e depois a gente vai lá e pede para Deus perdão. Como é que fica daí? Então, a gente tem que ter um cuidado de não se prender à letra e esquecer de fazer a nossa parte. Você falou muito bem na última encontro nosso sobre o amai-vos e instruí-vos. Nós estamos mais no instruí-vos. Se a gente pegar aí, tem muitas pessoas com uma mente tão bem privilegiada que eles conseguem te dizer a página, te dizer o capítulo, eles te dizem o evangelho assim, com uma naturalidade assim que tu fica até se sentindo meio pequeno. E daí a transformação moral da gente fica onde? Eu não sei se você chegou a conhecer o Militino, primo do meu pai, frequentou o Harmonia e Luz muitos anos, juntamente com o seu Dulcimar. Ele tinha um conhecimento assim da literatura espírita incrível, sabe? Mas, não estou dizendo ele, muitos têm um conhecimento do evangelho vastíssimo. Mas o problema é que nós somos ainda, uma expressão que eu nunca mais esqueci, demorei para entender, nós somos muito terra-terra. Nós estamos indo lá, belo, tudo, agora estou iluminado, eu sou um espírito maduro, sem encarar os problemas, mas é que a gente não... Eu estou iluminado aqui, ó. Que bom, né? É que a gente não, até aquele momento a gente não teve um problema de verdade, né? Então, tipo assim, uma coisinha aqui e ali, tá, beleza, resolvi. E daí quando chega um problema de ordem moral, a gente blasfema, a gente reclama de Deus. Ah, mas eu vou na sociedade espírita, eu faço palestra, dou atendimento fraterno, eu coordeno mediúnico, eu coordeno isso, coordeno aquilo. Por que Deus? Por que? Fizemos aquele drama de Shakespeare, né? E na verdade estás que não responde. Outra coisa que eu nunca esqueço, que uma vez eu acho que foi o Chico ou um desses notáveis da doutrina espírita que diz assim: a gente entra na doutrina espírita, é fácil, mas o mais difícil que é a doutrina espírita entrar em nós, aí que é os outros 500, né? Verdade. Divaldo, você é muito inspirador nessas coisas, porque assim, eu me lembro de vários pontos quando tu falas, eu não anoto porque deixo que a intuição nos conduza, né? O que tu falas é um comportamento que eu atribuo ao farisaísmo que nós temos dentro de nós. Eu lembro que Jesus dizia de que adianta, né, chamar Senhor, Senhor, que é o que nós temos que ter a consciência, né? Porque nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, disse Jesus por parábolas, não é? Se não fizermos a transformação, a reforma íntima, como se diz no movimento espírita, a nossa energia interior ela não vai enganar as leis universais. A gente está acostumado a enganar a lei dos homens, né? Nós, em outras vidas, e em muitos momentos, como tu disseste, em pequenas coisas, no trânsito, né? Ou jogar um papel de bala em maiores ou menores delitos, não é? Em omissões, né? Quando a gente se omite a se preocupar com o meio ambiente, por exemplo, a gente está matando uma parte da lei de Deus, da ecologia e outras coisas. Então, é claro que nós vamos avançando gradativamente, mas ele dizia que os fariseus que se rasgavam e batiam no peito, eu sou o pecador, e era uma hipocrisia, porque foram comparados a túmulos, né? Pintados de branco por fora e cheios de podridões por dentro. O Raul Seixas consagrou numa frase de uma música: para a consciência eu não posso mentir, pois meu travesseiro não me deixa dormir. O que isso significa? Está no Evangelho que o tribunal somos nós próprios. À medida que julgarmos os outros, será do nosso julgamento de consciência. É por isso a indulgência, que é o título do nosso, né, perdoai, para que também sejamos perdoados, não é somente um perdão da boca para fora quando você comete um delito. Bom, né, agora eu vou me igualar, ou todo mundo erra mesmo e tal, né? Então fica aí um pensamento raso de religião.
Mas à medida que nós entendermos que a consciência de Deus e as leis estão dentro de nós, porque nós somos natureza viva. Nós não controlamos o batimento cardíaco, nós não controlamos, né, os movimentos peristálticos, né, não controlamos totalmente a corrente sanguínea, a não ser que sejamos iogues elevadíssimos. Ou seja, não temos o domínio absoluto da vida. Nós somos subordinados à natureza. Então, portanto, se nós temos a natureza dentro de nós, vírus, bactérias, metabolismo celular, mas a consciência, ontem eu disse para minha esposa, tive um sono tranquilo, graças a Deus, dormi bem, e quando eu acordei, eu tive a sensação igual aquele filme O Avatar, sabe? Que eu saía de um mundo e voltava para outro, só que é o contrário. Eu estava no plano espiritual, não sei onde é que eu fui lá, devia estar bom, mas acordei tranquilo, acordei sereno, mas eu sentia assim que o meu espírito carregava o corpo, né? Então aí eu tive a nítida sensação, você entra na máquina orgânica todos os dias, quando volta para o corpo, e carrega esse corpo, que nós estamos vendo aqui por imagem, até a hora do sono, até um dia que ele sai e não volta mais. É bem igual aquele filme Avatar, que é um pouco diferente, mas dá para ter uma ideia, né? Não é exatamente igual, porque é o mundo espiritual, o mundo físico. Mas é uma ideia boa que dá para se ter. Então é preciso estudar, sim. E tu lembra outra coisa também, na questão do abuso do conhecimento, que é o que disse São Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada sou. Então eu digo para os amigos, né, hoje em dia tem muito a vaidade intelectual no nosso movimento espírita. Muita gente que leu tudo, né? E aí sabe-se tudo. Então já não tem mais novidades. Então aí vai para uma outra doutrina, né? Com todo respeito, né? Vai para as naves espaciais, né? Vai para o plano Terra, o Astar Sheran, né? Tudo existe, eu gosto, né? Não tem problema nenhum. Vai para a vida lá na outra galáxia, para o buraco de minhoca, e não se disponibiliza a explicar, né? Um consolo no atendimento fraterno de que a vida continua, que aquela dor vai passar. Jesus Cristo, com 4 bilhões de tempo passado, né, relativamente, como eu disse, na nossa evolução, se subordinou a lavar os pés dos apóstolos e trabalhar como marceneiros, dando o exemplo de simplicidade que nós não atingimos ainda. Então, este processo, o Haroldo Dutra fala numa das palestras que ele está estudando o comportamento de João, o Evangelho de João, que nós vamos por moldes, né? Você tem, por exemplo, você é acostumado a deixar o lixo aqui no meio da sala, né? Por exemplo. Então você, não, a partir de hoje eu não vou mais deixar o papel higiênico usado na cesta de lixo muito tempo. Você cria um hábito. Então, moralmente, é a mesma coisa. Você pode ir mudando o hábito da maledicência, o hábito do orgulho, o hábito diverso disso tudo, o que vai te evitar conflitos. Então, nós temos nessa questão, nos perdoarmos, sim, nos amarmos também significa nos perdoarmos, não é, Divaldo? Agora, sermos exigentes também, para que não nos tornemos fascinados com o nosso comportamento, achando que somos superiores aos outros e mais merecedores. Só para te passar a palavra, e quando erramos, a tendência é justamente essa. É botar a culpa no outro, né? Como fazem os políticos, muitos deles, sabendo que erraram, e aí sim, né? Porque vou ter que pagar de uma maneira coletiva, que é muito pior, porque tem o poder coletivo. Mas a gente sempre diz, o que fizeram quando nós estamos juntos na questão? O que fizemos é o correto, né? Nesse mesmo capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o texto da indulgência, né? Uma palavra muito antiga que é usado é o puritanismo, né? Quando a gente pega uma verdade e se coloca como o detentor daquela verdade e saímos na rua apontando defeitos de todos, de tudo e de todos, acreditando que nós somos os perfeitinhos, né? E Joana de Ângeles nos apresenta na sua maravilhosa obra e complexa sobre psicologia, que são 16 livros, nos fala sobre a projeção, para que quem entende de psicologia aí vai dar uma aula sobre isso, né? É quando projetamos os nossos defeitos nos nossos irmãos. Vamos dizer, então, que a gente mascara um hábito que a gente tem para que a sociedade não veja os nossos defeitos. Mas daí a gente sai na rua, ou vamos esquecer de expor
esquecemos de expor nesta noite que o lar é o encontro de espíritos devedores endividados, né? Então, a maioria das famílias hoje no plano Terra ainda é formado por espíritos endividados. Não existe, é uma percentagem pequena de espíritos afins que formam uma família, né? Então, muitas vezes a gente Nesse dentro momento, de uma... Divaldo, nesse momento eu já estou devendo lavar a louça. Ah, Desculpe, é brincadeira. tudo bem. Então, é poucos lares que existe ainda espíritos que realmente se afinizam. A maioria é porque é o endividamento. E daí, então, a gente tem aquele familiar que a gente não aceita. Nem vamos dizer que é a sogra, né? Tem aquele familiar que a gente não consegue simpatizar. E Depende daí, da sogra. depende da sogra, né? E do genro. Do genro, né? A lei de sintonia, né? De afinidade. Então, a gente começa a projetar naquele familiar. Pode ser que exista um endividamento realmente ali, mas a gente começa a projetar naquele familiar aquilo que a gente tenta mascarar em nós. E daí a gente começa a projetar naquela criatura. Eu peguei o lar porque a gente devia ter falado antes da reunião dentro do lar, né? Então a gente Não, está começa ótimo. a lançar naquela criatura aquilo que a gente tenta mascarar em nós, né? A Então daqui a hipocrisia pouco faz isso, né? vamos dizer assim que nós temos uma mania de, sei lá, de fazer certas coisas que nossa consciência já faz muito tempo que nos aponta que aquilo lá está errado. E daí a gente escolhe alguém da nossa família para projetar aquilo lá. E daí, cada vez que a gente enxerga aquela criatura, e aí está, de Começa a repente, implicar. com aquela criatura, e aí já está, às vezes, um débito de outra existência, e a gente combinou lá na espiritualidade que a gente ia tentar se entender aqui. Daí só que a gente vem aqui e não está fazendo a nossa parte. Daí a gente acrescenta mais um problema ali na situação. E começa a projetar, e projetar, e projetar. Desconforto, né? Isso. E daí sofrimento. Foi pelos ares todo o nosso projeto, talvez o principal finalidade de nosso no reencarnatório, que no livro Missionários da Luz fala, quando o André Luiz vai lá visitar o departamento de planejamento reencarnatório, tem lá os engenheiros que ajudam a projetar lá o corpo de acordo com a tua evolução. Ali fala também, de acordo com a tua evolução, tu tem um pouco mais de liberdade de opinar ou não de que tipo de corpo, de que tipo de deficiência tu pode ter ou não na tua, até para o teu próprio resgate, né? E daí a gente vem aqui e começa a complicar de novo. Porque não sei o quê. Eu acho que eu não pude opinar muito, viu? Eu acho que eu não pude opinar muito. Me deram ali o plano básico. Ou aquele que era o 1.0. O 1.0. Era, né? Mas então, em decorrência disso, se a gente não modificar nossa conduta, a gente já acha que está difícil, vai ficar mais difícil ainda. Meu pai sempre diz, e isso é crivo na doutrina espírita, nós somos herdeiros de nós mesmos. Daí a gente começa a reclamar, mas eu procuro ser um bom cidadão, pagar meus impostos em dias, não sonego, não faço isso, não faço aquilo, agora. Mas em outras encarnações, dai a César o que é de César, mas garanto que tu não dava nada que era de César, para o César, apesar, né? Então, não é uma questão... Deixa o julgamento sobre o César é outra coisa, porque, né, apesar do César ser imperfeito, ser um ditador, e tudo isso que tu ia dizer, eu sei, eu te entendo, porque as coisas... Mas aí as pessoas dizem, tá, mas então nós temos que aceitar a lei, os males romanos rapidamente. Não, é que esses espíritos falham, né, também. O próprio Napoleão veio com uma missão e falhou, né? Todos os governantes, eles não nasceram para falhar. Os políticos que falham, né? O problema é que a tentação é muito grande do poder e o materialismo é muito forte, não é? Agora, Divaldo, tudo nos leva à reencarnação. Sem a questão da reencarnação, nós ficamos com este atraso de 2000 anos. Outras religiões
que são reencarnacionistas já levaram a um maior grau de compreensão, mesmo que numa minoria. O objetivo do espírito de verdade é expandir isso para todos. Eu não foi aqui que eu citei, né? O Mundo de Jack é um filme que tem de Tim Burton, tem na Disney Plus e tem para se ver aí. Então as crianças sequestram o Papai Cruel, que eles chamam, né? Lá do quase tipo um umbral, e daí tem uma musiquinha: pegue o Papai Cruel, bote para fritar, coloca lá no fundo que ninguém vai escutar. E o Papai Noel, sendo carregado pelas crianças, diz: vocês não conhecem, né, o espírito do Natal, de amar ao próximo? As crianças param, olham e dizem não, e continuam levando o Papai Cruel. É o exemplo, né, da falta de cristianização que nos foi colocada como espíritos que conhecem um pouco disso, não por privilégio, mas por termos débitos com a lei divina e termos a obrigação de estarmos aqui agora conversando, para que isso fique registrado, para que isso possa ser utilizado por alguém, quando poderíamos estar fazendo outra coisa, né? Entendeu? Não que não seja prazeroso conversar, mas com a responsabilidade não pessoal, mas de divulgar a simplicidade de que sem a reencarnação, porque você falou aí daqueles que dentro do lado se antagonizam, né? E que foram parceiros, às vezes, noutra vida, no mesmo delito, né? Um evoluiu numa direção ou noutra, ou se odiaram e se reencontraram por uma questão de que é preciso amar, não é preciso, não é possível se manter em situação de ódio. Existem uma infinidade de coisas quando você perdoa e o outro não perdoa, né? Você cometeu um delito, pede perdão, resgata o perdão de uma outra forma, porque você às vezes não consegue resgatar diretamente com quem você ofendeu, porque a pessoa se fechou numa vingança terrível, e aí você não evolui, né? Porque aí você não pode fazer nada. Então é preciso se desprender disso. Perdoar é um ato individual. Ser perdoado não depende de ti, né? E uma das características principais dos espíritos, os orientadores, nesses livros todos, vamos já jogar lá em cima. Bezerra de Menezes, agora Aliás, nesse o aniversário livro... dele hoje, né? Não sei. Eu vou conferir aqui, mas sim, eu compartilhei alguma coisa, não sei se de desencarnação ou de Bezerra de nascimento. Menezes, agora nesse livro, o último do Divaldo, tem o Francisco Spinelli, São Francisco de Assis, todos esses espíritos de envergadura espiritual. Se tu ir pedir para eles, se eles se acreditam ser perfeitos, eles se submetem a mais humilde das respostas e dizem: nós somos espíritos ainda em construção. Em nenhum momento tu vai ver um espírito desse se colocando em uma envergadura espiritual de superioridade. E nós não. Nós, a primeira... eu fui lá no centro espírita e doei uma cesta básica. Eu sou acima de Bezerra de Menezes, né? Então, resumindo tudo isso que nós falamos hoje, quase uma hora fechando agora, reforma íntima é a resposta, porque não, nós ficamos uma vida inteira, uma existência inteira tentando mudar o nosso próximo e a gente esquece de mudar a nós mesmos. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala que para nós não enveredarmos para o caminho do mal, nós temos que nos conhecermos a nós mesmos. E o homem fala em habitar Marte, fala em conhecer as outras galáxias, todas essas viagens espaciais, mas a principal viagem, que é a viagem interior de autoconhecimento. Tanto que se fala que muitas vezes a gente procura distrações no mundo externo para a gente adiar a bagunça que somos internamente. Tem a filosofia oriental fala que também nossos pensamentos é como um macaquinho louco, fica pulando para lá e para cá, para correr da responsabilidade de conhecer a si mesmo, que talvez não vai gostar do que vai encontrar dentro de si. Então, reforma íntima é a resposta para tudo. E o Cristo acima de tudo. Menezes, hoje é a data da desencarnação do Bezerra de Menezes, né? Que é um dos líderes da doutrina espírita do passado, né? E tem aí uma história muito interessante que a gente possa fazer até
uma live só para falar um estudo sobre ele, né, para citar essas Sim. personalidades. Segundo, aí uma curiosidade sobre o Dr. Bezerra de Menezes, ele foi deputado, foi também, né, um homem, um médico que fez o bem, que fez a caridade, e que, junto com Chico Xavier, há 7.000 anos atrás, praticou grandes crimes no outro planeta e vieram aqui para resgatar e resgataram. E quando tu falas para a gente concluir em Espírito em Construção, eu creio que eles enxergaram o futuro. E quando nós enxergamos o futuro, e é isso que Deus quer de nós, não significa sermos esmagados pelo passado. Significa ter o direito de recomeçar. Não importa quem seja, não importa, né? Essa é a esperança que o Espiritismo nos dá, o Consolador prometido. Não importa quem você seja, o que você tenha feito, não importa. É claro que nós teremos que pagar os centavos das nossas dívidas, todas elas morais, né? E todas elas em todos os sentidos. Mas é preciso entender, não é, Divaldo, que Deus dá a oportunidade de acordo com os nossos ombros possam carregar, para a gente concluir, eu acho, né? Que nos dá a possibilidade de transformação e não de derrota. Ele não nos coloca, né, num brete, né, num labirinto sem saída na encarnação. No planejamento da reencarnação, o perdão foi calculado, as possibilidades, porque os nossos conselheiros, psicólogos, eles dizem, né, se nós não temos condição de perdoar, eles não colocam as pessoas próximas, porque daí seria, né, facilitar a falha, seria briga de galo, né, briga de cachorro grande, que as pessoas por maldade fazem. Eles não são. Primeiro é preciso reconhecer a bondade de Deus e dos seus prepostos. Então, sempre temos um anjo da guarda que é moralmente superior a nós, e no ministério da reencarnação, no plano reencarnatório, jamais eles nos colocariam na condição, né, de não termos saída, né? É nós que escolhemos esses caminhos de petrificação, porque a cada um será dado segundo as suas obras. Então, o que nós falamos aqui não são imposições, não são sentenças, são apenas, né, análises de um diálogo espírita. O perdão, né, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É um alívio da consciência, né, que quando nos tornarmos mais cientes da imortalidade da alma, saberemos que estaremos investindo em tesouros que rendem muito mais do que a matéria, né, que é perecível. Não é, Edivaldo, para concluir? Você falou muito bem aí. Hoje, nesse livro Missionários da Luz, eu lendo um capítulo extremamente longo, mas muito interessante, sobre a reencarnação do Sigismundo. Ali o Alexandre fala para o André Luiz que os espíritos benfeitores, enfim, aqueles que auxiliam no planejamento reencarnatório, eles não colocaria nós, espíritos reencarnados, numa roubada, vamos dizer assim. Ele sabe que nós temos ainda nossas dificuldades, mas no momento que eles já estão auxiliando nós em nosso planejamento reencarnatório, eles já estão sabendo até que ponto é possível, devido ao nosso nível espiritual, nós chegarmos nesta reencarnação. Então, a própria providência divina tem essa extensão, porque senão Deus não seria bom e justo como ele é. Ele vai lá, mas ele vai pisar feio na bola e vai voltar um comprometimento maior ainda. Deus não manda nós aqui para ser infeliz na Terra. Já que nem você mesmo diz que a nossa cruz é dada segundo as nossas forças. Então a gente acha, nossa, mas eu tô sofrendo tanto nessa existência, e daí ainda vem a doutrina espírita me dizer que fui eu que escolhi isso, mas é o fim da picada mesmo, né? Então, mas quer dizer então que, muito pelo contrário, quer dizer que nós temos condições. Porque senão nem precisaria existir a reencarnação. Tu vai lá e faz o que tu pode e tu volta aqui. Eu vou decidir se tu vai para o umbral, se tu vai para os planos superiores. Não.
Seria um fatalismo, né? E mais do que isso, Deus tem a visão dos nossos universos, né? Deus sabe, né? Quem Ele somos. sabe perfeitamente do que nós somos capazes. E daí nós É, chegamos aqui, é a gente mesmo a gente mesmo que se auto-sabota. Deus tem mais fé na gente, nas nossas possibilidades, que em nós mesmos. A gente é o primeiro erro, e a gente não falou, talvez falou e passou batido, a gente não falou no auto-perdão. A gente vem aqui, comete um erro. Lembra aquela vez que nós estávamos indo para a palestra do Divaldo, lá em Caxias do Sul? Eu ainda eu tenho morava aquele aí. livro, 2016, eu tenho o livro aqui. Tu me deu a carona, e daí nós comentávamos que às vezes a gente comete os erros e a gente se sente meio deprimido porque nós sabíamos que aquilo estava errado e nós seguimos. E depois a gente fica deprimido porque a gente fez aquilo. Daí eu acho que tenho certeza que eu te falei que nós temos numa caminhada evolutiva que ainda temos sujeito a cometer erros, mas não devemos nos deixar privar pela culpa, porque senão a coisa se torna mais difícil. Lembra daquele diálogo que nós tivemos? Claro, lembro, sim. Então a gente comete erros, amanhã a gente vai ser melhor, não sei. Vamos continuar cometendo erros, há uma grande possibilidade devido à nossa imperfeição, mas nem por isso a gente deve desistir da caminhada. E dá para dar uma melhorada, né, Divaldo? Não com certeza. Também... A gente, hoje, que nem você disse, você está com o plano 1.0, então eu nem sei que plano que eu tô, se tu está com o plano 1.0. Mas a gente pode... Tá bem. A gente tem o bônus horas, que nem fala no nosso lar, que a gente pode comprar, de repente, daqui a um tempo, 1.4, né? Isso aí. Daqui a pouco então, dá para dar um upgrade, né? Dá para dar um upgrade, né? É isso aí, Divaldo. Muitas perguntas vão ficar, porque você escolheu um tema que não é nada fácil, não. Nós vamos ter que voltar a ele, né? Perdoar para que Deus nos perdoe significa também que sempre você pode se aliviar um pouco mais e deixar que a justiça de Deus haja. Não é você que tem que fazer justiça com as próprias mãos. Que como você espera misericórdia do outro quando você erra, você também precisa dar misericórdia, né? Porque da mesma maneira é a lei de causa e efeito, né? Essa é uma questão, a lei da atração, tudo isso, né, faz parte. Mas vamos encerrar por aqui, eu acho, né, para a gente voltar mais adiante. A Emily, lá do centro, mandou aí um boa noite, eu coloquei, né, o Maltauro, José Maltauro também colocou aí o seu boa noite, eu coloquei na live também. E vamos amadurecendo, né? Já aprendi aqui um bagulhinho novo, né? Tem o Chico Xavier ali, ó, sendo espírita. Eu vi isso na outra vez, não tinha. Na outra vez não tinha. Eu aprendi meio que sem querer aqui no outro trabalho, aí já estou me divertindo com os brinquedinhos, né? A tecnologia. Então, temos que usar as tecnologias para o bem. Certa vez eu vi um comentário muito interessante. Se Deus permite que tenhamos acesso a certas coisas, não é para o nosso mal, é para nosso crescimento. Mas nós ainda somos muito inferiores e a gente vai usar de acordo com o nosso ego. Que nem hoje nós estamos usando a rede social aqui, esse instrumento maravilhoso que tu descobriu, essa plataforma, para conversar sobre a doutrina espírita. Mas pode eventualmente esquecermos dessa situação e usarmos para prejudicar as pessoas, mas tudo que a gente semeia, a gente colhe. Então, e a sociedade ao nosso redor também. Temos tudo para ser feliz, basta que queiramos. E felicidade não é algo do exterior, não é tu ter o melhor carro, ou que nem nós temos com 1.0 aqui, né? Não é tu ter o melhor carro, o melhor tênis. É a tua consciência, tu ter a tua consciência na certeza que tudo que tu faz existe um retorno, a lei de causa e efeito. É isso aí. Perfeito, muito bem. Vamos lá, quem quiser acessar as nossas lives, vamos fazendo
aqui aos domingos, né? E às vezes em horários diferentes, mas não tem problema não, porque elas ficam registradas e recompartilhadas e a gente vai expandindo. Perdoar é uma necessidade porque, né, se os sãos não precisam de médicos, neste mundo aqui nós só temos ainda, né, como nós que não somos missionários, muito pelo contrário, provas e expiações. O que não for prova é expiação, o desejo de enxergar o futuro. É possível ser feliz já nessa vida, não é para outra vida, não é conformismo, não. Nessa vida, já quando você escolhe renunciar a algumas coisas, retirar a ressaca moral de erros que você comete, né? Fazer o teu semelhante o que dele tu gostaria de receber, amar incondicionalmente, né? E tentar, como tu disseste, né? E como disse no meu evangelho no lar aqui, persistir até o final dessa encarnação. Nós não sabemos quando será o último segundo, né? Pode ver que muita gente entra na UTI, sai, outros não saem, sai para o plano espiritual, resgatam, não resgatam, mas vai passar, né? Deus, eu fico feliz, Divaldo, que as crianças que estão ao nosso redor, era uma pergunta da escola, e a minha filha, que eu sempre cito, né, porque eu convivo só quase que com ela, fora o digital, e a esposa, a professora perguntou como eles estavam se sentindo, né, diante da pandemia, e ela respondeu, calma. Então eu fiquei feliz, porque nós mostramos para ela que vai passar, que Deus não vai exterminar a humanidade, que é um momento passageiro. Agora, nós estamos, por exemplo, eu fiz um outro trabalho ontem, a pessoa estava na Austrália, a Austrália com 20 milhões de habitantes teve 900 mortes. Nós temos aqui 200 milhões de habitantes, temos 315 mil mortes. São resgates, expiações, né? Senão nós teríamos nascido na Austrália. Não adianta se você se mudar para a Austrália, você leva, né, teus rancores, teus sentimentos, tudo junto, como tu disseste muito bem. A prece está contigo, então muito obrigado, Divaldo. Então vamos mentalizar o Mestre Jesus, né? Convido neste momento a todos que estão nos assistindo, aqueles que posteriormente terão acesso a este diálogo, a mantermos sempre nossos pensamentos em harmonia, para que possamos assim gerarmos boas vibrações de paz, de luz. E peço neste momento, humildemente, a permissão a Deus, a Jesus, que é o médico dos médicos, licença para rogarmos por todos os nossos irmãos profissionais da área de saúde, que estão na linha de frente aqui no plano Terra, para tentar aliviar o sofrimento de nossos irmãos do ponto de vista físico e, por que não dizer, espiritual. Pedirmos por nossos políticos que possam esquecer os seus egos, os seus interesses escusos e pensar no seu próximo, lembrando que a missão que trazes de representar uma coletividade é muito maior do que penso. Pedir por nossos irmãos que se encontram nas ruas nesse momento, expostos a todos os tipos de constrangimentos. Pedir pelos nossos irmãos que se encontram nas clínicas para a recuperação de entorpecentes, também aqueles que infelizmente ainda se fazem uso desses elementos, procurando uma resposta, uma fuga para os seus problemas. Rogando por todos os nossos irmãos que se encontram em lares que nesses dias de pandemia passam por privações, para que eles possam jamais esquecer da bondade de Deus, este Pai que é a inteligência primeira causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, que possamos nós, trabalhadores da última hora, não deixar que nossos corações se enrijeçam, que possamos nos deixar tocar pelos ensinamentos do Cristo, trabalhando incansáveis, primeiramente para nos modificarmos interiormente,
para que possamos ter a alegria de participarmos desta transformação que está passando o nosso planeta. Que a paz e a luz do Mestre Jesus, como um farol em noite de tempestade, possa nos guiar e em nenhum momento nos deixemos tomar pela vaidade, esta que nos cega e nos fazem seguir caminhos cheios de escuridão, por nos acreditarmos sermos os donos da verdade. Que possamos lembrar da frase do Mestre Jesus, que ele disse que ele era o caminho para a verdade e a vida, e ninguém chegaria ao Pai sem passar por ele antes. Assim, inspira-nos, Mestre Jesus, a realmente buscarmos a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima, para que consigamos, ao fim desta jornada, dizermos que valeu a pena e que estamos prontos para novamente servir à vontade de nosso Pai, que é Deus. Obrigado e que assim seja. Assim seja. Legal. Que bom, muito obrigado, boa noite para todos, né, nossos telespectadores, ou bom dia ou boa tarde, dependendo do momento que você estiver assistindo o nosso Diálogo Espírita. Nós voltamos aí, se Deus quiser, numa próxima edição, na semana que vem. Tchau, Divaldo, um abraço. Tchau, tudo de bom a todos, fique com Deus. Tchau, tchau.